Olá, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Educação e Carreira e hoje nós vamos discutir sobre educação, isso mesmo, para onde caminha a nossa educação? Será que no futuro não haverá escolas e faculdades nos modelos que temos hoje? E o professor, como que vai ficar? Será que é uma profissão que será substituída por máquinas ou pelo Google? Esse modelo educacional, da forma que nós vemos hoje, sempre existiu? Estas e outras dúvidas serão discutidas hoje aqui e para nos auxiliar nesse processo, nós vamos conversar com o professor Osíris Bastos. O professor Osíris formado em Economia pela FAI, mestrado em Educação, pela Universidade do Tuiuti do Paraná. O professor Osíris também é formado em Marketing, licenciatura plena, e aí quase 35 anos de experiência na educação, já tendo trabalhado como professor, como coordenador, diretor, tanto na escola, tanto na educação básica, quanto na educação superior. Nos últimos anos, a maioria na educação superior. Professor Osíris, muito obrigado pela tua disponibilidade em vir aqui. A primeira pergunta que eu te faço é, esse modelo escolar que nós temos hoje, com uma quantidade de alunos numa sala de aula, matérias específicas, pré-determinadas e professores que dominam essas matérias, sempre existiu? Olá, Murilo, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar aqui. E já respondendo, não é que sempre existiu, isso foi herdado, isso foi criado a partir da Revolução Industrial Brasileira, que aconteceu de uma maneira um pouco mais tardia do que a Revolução Industrial Europeia. A Revolução Industrial Brasileira, nós podemos dizer que ela aconteceu no início do século XX, onde tudo acontecia em torno de um modelo industrial. Então, existiu uma sala de aula, com as cadeiras posicionadas, um professor lá na frente, ensinando um grupo de alunos, e o professor supostamente era detentor do conhecimento, e sobre um projeto pedagógico, ou seja, houve sim uma herança da Revolução Industrial Brasileira, esse modelo de escola que nós tínhamos aqui até o início da pandemia. Por quê? Se vocês notarem, o que eu sempre faço análise, a indústria foi a primeira que comprou tecnologia e hoje nós temos a indústria de automação, nós temos todo um formato industrial onde permite um maior nível de produção e uma maior qualidade. A agricultura e a pecuária também tiveram a aderência da tecnologia através de insumos, através de tantas questões do campo, não é verdade? Que hoje o campo produz no mesmo espaço muito mais do que produzia antes em função da entrada da tecnologia no campo. A escola foi aquela que se recusou a investir em novas tecnologias educacionais. Foi a última que aceitou a tecnologia. Então, nós ficamos com um modelo padrão de presencialidade, de professor e de sala de aula e de aluno ensalados, onde a nova tecnologia educacional entrou muito depois. Eu acho que, respondendo você, esse formato foi uma herança da Revolução Industrial e, por algum motivo, a educação demorou demais para incluir a tecnologia no seu processo. Teve que vir uma pandemia, uma lamentável pandemia, para que não houvesse outra saída senão colocar esses alunos através de plataformas e investimentos em mídias educacionais. E claro, Osíris, é importante contextualizar que quando a gente fala de educação, a gente está falando de uma forma geral, de uma regra geral. Com certeza existem instituições educacionais que já há algum tempo investem em tecnologia, investem em novos métodos, metodologias avançadas de aprendizagem, mas quando a gente fala em educação, a gente está falando num modelo geral e estamos falando de educação básica e educação superior também, Osíris? Inclusive, é interessante que muitos brincam que se alguém tivesse sido congelado e ficasse aí os últimos 80 anos, de repente congelado, e voltasse hoje, mas voltasse dentro de uma sala de aula, talvez ele não perceberia que o mundo mudou, Se ele fosse num hospital, se ele fosse numa indústria, ele veria, mas numa sala de aula ele veria, opa, tá tudo igual,
tem até piadinha, né? Fazem até piadinha com essa, vamos dizer assim, com essa falta de resposta da educação. A gente vê em todos os setores, se você fizer uma análise do setor da informática, o quanto a inteligência artificial, os sites de busca, o quanto não houve uma evolução a partir da entrada da tecnologia nesses setores. Se você pegar algumas teorias, por exemplo, a teoria de Malthus, que dizia que a população crescia em ordem geométrica e a produção de alimentos em ordem aritmética, ou seja, o mundo estaria fadado à fome. Entrou a tecnologia no campo, há um superávit de produção de alimento enorme. Se há gente passando fome, é outro assunto, é distribuição de renda, mas não é a produção de alimentos, né? E a escola meio que parou, ficou naquela tendência e com uma grande resistência da educação à distância, que houve no modelo brasileiro. A educação à distância entrou a princípio como uma educação para quem não tinha dinheiro, como se fosse até uma educação de segunda, não é verdade? E ela foi ganhando e ganhando seu espaço, tendo todo um histórico para isso, né? Mas foi preciso um impacto na educação para ela tomar um rumo diferente. E nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, Osiris, mas antes eu queria conhecer um pouquinho da tua história, né? Como é que um economista... primeiro, por que economia? Por que você escolheu economia lá atrás quando você fez essa faculdade? E depois, como o economista entrou na educação? Tá certo. Bom, primeiro, por que fazer economia? Eu morava muito pertinho da FAE e eu achava bacana, eu tinha uma atração pela... A FAE é uma faculdade aqui da região de Curitiba, no Paraná. Sim. Exatamente, na época ela era a Faculdade de Administração e Economia, hoje é um centro universitário, e renomada, e eu tinha muita atração por essa ciência e economia, um pouco influenciado pelo meu pai, que também é formado em economia. Então lá em casa, na verdade, já tem mais uma geração formada em economia depois da minha, então já estamos na terceira geração. E eu tinha essa atração. Na época fiz o seletivo, fiz o vestibular. O vestibular na época tinha até exame psicológico, era bem diferente do que hoje. Isso eu estou falando no início dos anos 80, né? Fui aprovado, jovem que era, garoto, e fiz o curso de economia, né? Aí, só complementando, e achei um pouco depois que tinha um conhecimento que eu não tinha. Não é verdade? E aí que eu fui fazendo a complementação através dos outros cursos. E como que uma pessoa formada em economia entra na educação? No meu caso, foi porque o meu primeiro emprego foi no Senac. Então, eu era jovem, muito jovem, e eu era aquele que comprava os insumos para os coordenadores fazerem os cursos. Que na época eram outros cursos, era serigrafia, estava começando a aprender a lidar no computador, sabe? E eu comprava então todos os insumos para uma aula de informática, comprava todos os insumos para uma aula de serigrafia, comprava todos os insumos para as aulas que tinha o Sistema S na época, né? E acabei entrando para o mundo educacional daquela forma. Fiz um concurso para a Secretaria de Estado, aí já era nos anos 90, passei em primeiro lugar e aí fiquei 10 anos professor da escola pública. Quando eu fui convidado a ser diretor-geral de uma faculdade de administração rural chamada CETES, Centro Técnico Educacional Superior da Lapa, da cidade da Lapa, e fiquei um ano diretor-geral e essa faculdade se transformou daí e tomou seu rumo. E você é lapiano? Você é da Lapa? A gente conhece um pouco da tua história, né, Osiris? E sabe que você tem esse amor pela Lapa. Mas você falou que morava perto da FAE. Então, para entender aí a geografia... Só para entender. Eu nasci em Ponta Grossa e muito pequeno eu fui morar na Lapa. E a Lapa é considerada até hoje a minha cidade, não tenho dúvida disso. A questão é que na minha época, para você poder estudar, fazer uma faculdade, você tinha que ir embora da tua cidade. Não tinha educação à distância, não tinha faculdade no interior. Você teria que vir para a capital. E foi o que eu fiz. Eu vim morar no centro de Curitiba, com 15 anos de idade, morar sozinho, fazer minha própria comida, lavar minha própria roupa, morar aqui com 15 anos. E foi aí que eu morava no centro, muito próximo da faculdade, e foi isso que me trouxe a Curitiba, para poder estudar. Porque se eu ficasse na minha cidade, eu não teria como fazer uma faculdade. E você, Osiris, assim,
um dos grandes conhecedores da educação à distância, né? Você pegou o modelo de educação à distância quando era ainda via satélite, né? Conta um pouquinho dessa evolução para a gente entender melhor da onde surgiu a educação à distância. Sim. Olha, a educação à distância, ela tem uma história de muita luta, uma história muito bonita da educação à distância. Realmente, eu peguei a educação à distância no seu princípio, onde ela é cheia de preconceito. Nós entrávamos com recurso contra os editais de concurso que colocavam que não poderia fazer o concurso quem era formado em educação à distância. Isso aconteceu. O diploma que vinha observado que tinha educação à distância. Então a gente foi quebrando todos esses paradigmas, né? Hoje o diploma é igual ao do presencial, hoje não pode ter no edital de concurso que não poderia ser formado pela educação à distância. Uma questão muito interessante é que no começo o discurso da EAD era que ela chegava onde as demais não chegavam. Entendeu? Ou seja, ela ministrava o ensino superior onde não tinha outra faculdade, em função do distanciamento. Hoje não é verdade. Hoje a rotina do brasileiro, a mobilidade urbana, a violência urbana, a despesa que é se movimentar, faz com que você precise fazer uma EAD. Todo mundo tem tempo para estudar na EAD. Talvez você não tenha pontualidade. Por exemplo, eu não posso estar todo dia 7 horas na minha faculdade, mas tempo você tem, porque a EAD produz no seu tempo, certo? Então a gente seguiu essa trajetória, como você está falando, na época, como distribuir. Quando a gente começou a internet no Brasil era muito ruim. Quando a gente começou a internet no Brasil... Porque a educação à distância é antes da internet, né? Sim. Até a gente... Eu falei do satélite, mas antes até nós temos o famoso Instituto Universitário Brasileiro, né, o IUB, onde os cursos eram por correspondência mesmo. Né? A educação à distância é herdeira dos cursos de correspondência e seu primórdio também veio da própria guerra. A guerra ela produz muito conhecimento, infelizmente, né? Tanto na área da biologia, dos remédios, como da tecnologia. Né? O radar, por exemplo, nasceu na guerra. Né? E a comunicação à distância também nasceu na guerra. E também o Instituto Universitário, a chamada educação por correspondência, que era uma forma de educação à distância que usava a tecnologia de época, que era a logística do correio e as impressoras gráficas, não é verdade? Então, vindo para cá, quando foi possível distribuir, começou com satélite mesmo. Distribuir uma aula. Né? Distribuir uma aula. Via satélite, entrava no estúdio, ao vivo, e você apresentava a tua aula, e na sala de aula lá tinha o receptor, e os alunos estavam na sala de aula presente, né, assistindo a sua transmissão. Aí as dúvidas dos alunos vinham por e-mail e vinham por um professor tutor que você não via no estúdio. Era uma educação à distância, vamos dizer assim, remota, síncrona, né? Sim, que era no mesmo momento. O aluno tinha que estar ali naquele horário para assistir aquela aula, porque não sei se era gravada, acho que nem tinha como gravar e depois distribuir. Na verdade, o que acontecia na época? Ter como gravar e distribuir tinha. A questão é que você usa não só o sinal, mas um canal. E essa que era a questão, entendeu? Você ter canal para poder distribuir gravado em outro momento. Você ter, vamos dizer assim, a grade de canais, né? Você tem que ter a transmissão e o canal. Então, você poderia, mas se você tivesse muitas aulas, você poderia não encontrar grade para isso. Entendi. Hoje a gente tem um modelo de educação à distância totalmente diferente desse que você acompanhou lá atrás, né? Um modelo onde a gente sabe que a tecnologia, a internet facilitou muito e hoje as plataformas de aprendizagem estão muito diferentes do que eram. Né? Você vê hoje, a gente fala, né, em educação à distância e educação presencial, que é os modelos que o MEC adota. Você acha que o MEC está atrasado nesse sentido de ver a educação como essas duas metodologias, educação presencial e educação à distância? Porque eu pergunto isso até às vezes só para aqueles que não entendem. Hoje, uma instituição universitária, uma faculdade, para ela ser credenciada, ela é credenciada para a modalidade presencial e ela só pode atuar na modalidade presencial se ela não tem o credenciamento da EAD, da educação à distância. Se ela tem os dois, tudo bem.
Mas um curso, ele tem uma portaria, que é modalidade presencial, e tem uma portaria que é, que é à distância. Mas você acha que isso é um atraso? Você acha que não existe mais isso de educação presencial à distância? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que isso é um modelo que tá caminhando. É um atraso? É um atraso, porque ele não tem uma inovação, ou seja, ele não está enxergando o futuro. Por isso que eu chamo que é um atraso, né? Tem um atraso também de exigir que tenha uma prova presencial, isso é um absurdo. Hoje uma prova, uma avaliação, uma prova na plataforma é muito mais competente que uma prova presencial. Então existem muitas questões. O fato é que o MEC não é o MEC, são as pessoas que pensam por ele, né? Existe um atraso sim, mas também já não é um atraso tão grave como era antes, né? Já vem caminhando algumas inovações, algumas pressões para que seja modernizado. Tem que ser. No caso de credenciamento EAD, onde se fala do blended, né, na verdade, que pela tradução em inglês seria misturado, mas na verdade não é combinado, na verdade. E existe um atraso, mas eu acho que é um atraso que vai ser alinhado muito em breve, sabe? Não chega a ser uma crise no momento. A gente tem, né, hoje muitos educadores falam em educação híbrida, outros falam em blended learning, né, que é a aprendizagem combinada, e eu já vi alguns professores até falarem que é diferente, né, a educação híbrida é uma coisa, sim, o blended learning é outra, e o blended learning, que é a aprendizagem combinada, ela combina então a educação remota, a educação à distância com o ensino presencial, e pega o melhor de cada um e aplica para o aluno, né? Você acha que o futuro é esse? Combinar, é sempre trabalhar essa combinação da educação à distância com a educação presencial? Tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que sim. E agora, principalmente, eu já estou enxergando o pós-pandemia. A verdade é que a tecnologia, quando entra, ela nunca mais vai embora. Seja na indústria, seja na agricultura, ou seja na educação. A pandemia colocou os alunos, até eu quero observar de maneira remota nesses últimos 2 anos, e eu tenho 2 observações que eu acho muito importante fazer. 5,5 milhões de alunos não têm acesso à internet, ou seja, você coloca o aluno de maneira remota, mas o aluno não está remoto, porque nesse país tem lugares que a internet pega muito mal, tem famílias que têm um único celular, celulares com crédito. Teve muita gente que ficou numa situação bem delicada, né, nessa questão remota, sabe? Mas colocaram numa situação remota e socorreu a educação nos últimos 2 anos, certo? Então, eu vejo que isso não volta mais, a questão da aula presencial tradicional não volta mais, porque uma coisa, tem um pensador alemão, que todo mundo conhece, é o Karl Marx, ele tem uma teoria muito linda chamada omnilateralidade, que ele diz que o homem tem várias dimensões. Quais são as dimensões? Por exemplo, o Murilo é um profissional, é um trabalhador, é um pai, é um marido, é um filho, ele tem sonhos, ele também tem frustrações, então ele é omnilateral. O nosso aluno, ele vinha sendo trabalhador e estudante. Aí ele saía de casa, o filho estava dormindo, voltava em casa, o filho estava dormindo. Ele estava inserido numa máquina. A pandemia colocou ele num ritmo onde ele continuou sendo trabalhador, continuou sendo estudante, ele continuou frequentando a família, ele continuou tendo suas outras relações de vida e ele gostou disso. Ele viu que ele não precisa se escravizar para ser simplesmente aluno. Então, e outra coisa, o professor teve que se formar mais do que aquilo que ele sabia fazer, que era o dispositivo lá na frente. Então, hoje, a biblioteca virtual, que é você levar uma grande biblioteca atualizada, revisada para dentro do teu celular, professores capacitados, você poder ter uma resposta de um tutor aonde você estiver. O aproveitamento do tempo, eu sempre falo isso, o tempo tem, talvez você não tenha pontualidade, tempo tem, todo mundo tem tempo. Então a mulher que tinha 3 filhos e não podia estudar, hoje pode, porque ela pode estudar a seu tempo. Então esse mix de aprendizagem, esse mix de possibilidade, de você ter sim um professor lá na faculdade, de você ter sim um tutor para te responder, de você ter sim um material didático competente, isso não sai mais do projeto.
porque isso ajuda demais a tua produção, a tua aprendizagem aumenta muito. Ou seja, é uma questão até de competência. Se nós buscamos a aprendizagem do aluno, esse mix de aprendizagem possibilitado pela combinação do que você tem de melhor, é inegável que é o caminho. Osíris, agora falando um pouquinho mais de educação de uma forma geral, né? Não a questão da educação presencial ou à distância, mas falando do que temos hoje no Brasil, tem um estudo que mostra que a taxa de evasão escolar no Brasil hoje é a terceira maior do mundo, né? Ela, em média, para você ter uma ideia, 25% dos alunos não concluem o ensino fundamental até os 16 anos. Então, nós estamos falando de 1 a cada 4 jovens. E 41% dos jovens não concluem o ensino médio até os 19 anos, né? Ou seja, quase metade dos jovens não conclui a educação básica na idade adequada. Então, o ensino médio piora as coisas porque o aluno ele tem mais poder para escolher e ele escolhe deixar a escola. Uma pesquisa feita pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, apontou que 4 em cada 10 alunos que abandonam a escola alegavam o desinteresse como principal razão, né? Então, a questão daquela escola não ter sentido para ele. Esse é um problema seríssimo no nosso país e que afeta muito vários outros indicadores. Você acha que a escola ela perdeu o sentido de ser, ela perdeu sua razão de ser, ela precisa ser reinventada, precisa ser reanalisada? O que precisa? É claro que a gente não vai resolver o problema aqui em 10 minutos, em 40 minutos, mas qual que é a tua visão a respeito disso? Olha, eu acho que a escola não perdeu o valor, ela tem muito valor. Eu acho que todo mundo tem que se reinventar todo dia. E eu acho que a escola chegou no momento que ela vai ter que se reinventar sim. Porque se o aluno, de cada 10, 4, não está encontrando motivação para continuar na escola, isso, de certa forma, é uma incompetência da própria escola. Não é verdade? Porque são números gritantes. A metade desiste até formar a educação básica. E primeiro que isso é uma perda enorme, irreparável para o país. Você está investindo, isso é gestão do conhecimento pura. Você está investindo e perdendo a metade. O que quer dizer matematicamente? Que a fortuna que o país investe em educação, ele está jogando fora a metade. Porque eles não chegam lá. Porque educação, por mais que ela seja contínua, se você desistir na metade, você não tem meio produto. Você não tendo certificado, você não pode fazer um concurso, você tem que concluir. Na verdade, o aluno que perde na metade, ele joga fora aquilo que gastou. E teria que continuar ou recomeçar novamente, na verdade. Eu acho o seguinte, a escola vai ter que se reinventar, os conselhos de pais, de professores vão ter que sentar, eles vão ter que traçar objetivos mais claros, currículos mais elaborados. Eu acho que hoje está sendo muito discutida a aprendizagem significativa. O que é aprendizagem significativa? Que o aluno ele consiga ver nos conteúdos os conteúdos de vida. Você está entendendo? Não só aquele logaritmo que talvez ele nunca mais contemple isso na vida dele, mas que ele se entenda, que ele se interaja de alguma forma com aqueles conteúdos para que ele faça, então, essa compensação daquilo que ele já trouxe com aquilo que é o novo e se transforme numa pessoa melhor. Eu acho que é muito uma questão de currículo escolar isso daí. Eu não tenho a fórmula, eu acho que ninguém tem, mas eu vejo que uma das questões a serem vistas, o currículo escolar tem que ser repensado. O que vai ter no conteúdo escolar tem que ser repensado. E formação de professores também. Formação de professores e o currículo. Eu vejo que pelo menos é um primeiro passo para essa saída, que é uma saída em massa, uma saída difícil, mas eu vejo que o currículo e a formação dos professores são as bases para essa saída. É uma escola descontextualizada, né? O aluno vai para a escola e ele não vê razão, não vê sentido naquilo que ele está aprendendo e acaba desestimulando. Isso é fato.
Eu discuto e converso com bastante professores e eles falam, mas isso é necessário, é obrigatório, porque ele precisa passar num vestibular, precisa passar no Enem. E aí eu pergunto, né? Então a gente está preparando alunos, está preparando os nossos jovens para uma prova e não para a vida. Isso é muito sério, porque esses jovens, aqueles que saem do ensino médio e talvez entram na faculdade, eles não estão preparados para a vida, né? Eles se prepararam para uma prova de Enem, para um vestibular, onde eles até podem ir bem, mas e a questão do empreendedorismo, que eles não têm nenhuma noção? Questão de finanças, que eles não têm noção nenhuma de finanças, e aí a gente vê um país onde um percentual de endividados é muito grande, porque Sim. não sabe como investir, não sabe como gastar, não tem controle dos gastos. Um jovem que não tem noção nenhuma de primeiros socorros, que não tem noção nenhuma de defesa pessoal, de culinária, enfim, vários outros temas que não estão na escola e que deveriam estar, né? Exatamente. E mais grave que isso, um jovem que talvez não consiga escrever um parágrafo bem escrito hoje, não é verdade? Ou ler um parágrafo Exatamente. E interpretar esse parágrafo. A interpretação de texto é fundamental. Esses dias eu estava conversando com alunos nossos que foram fazer a prova da ordem, né? E eles me falando, olha, as que eu não sabia, eu joguei todas na ar. Eu fiquei pensando, puxa vida, a pessoa tem 26 anos, é bacharel em direito e está fazendo um negócio desses, né? A gente tem que começar tudo de novo mesmo, né? Então, porque essa é a interpretação. Muitas você não sabe, Sim. É verdade, né? Mas talvez seja por uma leitura maior do contexto, uma leitura maior do conteúdo, né? Essa fábrica de macetes, que está acabando também a fábrica Sim. de macetes, né? De como que você vai acertar para marcar um X. Mas tem uma fábrica de macetes porque tem uma fábrica de avaliações mal realizadas, né? Eu quero lembrar aos nossos ouvintes e telespectadores que esse programa ele vai ao ar sempre às quartas-feiras no YouTube, no canal da Unifacer no YouTube. Então ativa e se inscreve lá no canal e ativa o sininho já. E também no Spotify, também às quartas-feiras. Se inscreve lá no canal, né, Educação e Carreira da Unifacer e ativa o sininho, também tem o sininho lá no Spotify para você então ter saber sempre quando tem um novo episódio no Spotify ou no YouTube. Professor Osíris, e você acha que a escola poda a criatividade? Porque a gente tem visto uma geração que tem muita dificuldade com a criatividade, né? E a gente pode atribuir isso à escola que coloca o aluno dentro de um padrão. E todo aluno que sai um pouquinho daquele padrão, ele de alguma forma, tolhido, ele é prejudicado, ele é penalizado. O que você acha disso? Eu acho que sim, mas eu acho que isso não é só a escola. A escola poda, sim, pelo seu formato. É aquele formato tradicional do professor lá impondo verdades, as verdades que são dele, e que se ele mudar de ideia 15 minutos depois, ele passou a ideia que ele já mudou para 40 pessoas lá na frente. A escola poda. Agora, não é só a escola que poda. Hoje, os irmãos conversam dentro de casa por WhatsApp. Então, está tudo... A escrita ficou podada. Hoje você entende signos na internet, na verdade. Eu acho que nós estamos passando por uma fragmentação de um monte de coisa que poda, e isso tem reflexo, entendeu? Então esse podar vem da escola, eu acredito que do modelo da família tradicional, onde o pai trabalha, a mãe trabalha e os filhos ficam um pouco dependentes de uma escola ou da educação não formal de algum caso. Eu acho que a comunicação, que hoje qualquer criança já está com a internet na mão, eu acho que o modelo hoje de vida do cidadão poda a criatividade, poda até a atenção, porque estão acostumados a ter atenção numa tela, mas não a outras coisas, entendeu? Eu acho que isso vai ter consequências, não sei quais são as consequências, mas que nós estamos passando por um modelo de formação diferenciada, nós estamos. Eu tenho um filho de 3 anos de idade que sabe muito bem trocar o programa do celular para assistir um desenho, né?
Veja, tem 3 anos de idade e eu sei que ele fica com a atenção muito voltada para a máquina. É claro que ele vai ter as consequências disso também. Ele já não. Eu brincava construindo o meu brinquedo. Eu construía meu carrinho de rolimã, eu e os meus amigos montavam as traves do futebol para ir jogar depois. A gente brincava no pátio da escola de futebol, um bando corria para lá, um bando corria para cá. Eu chegava em casa, tirava minha mochila e ia brincar com meus amigos na rua. Hoje ele chega em casa, tira a mochila e vai brincar com seus amigos no computador. Tudo isso tem consequências. Na verdade, é uma nova realidade que vai sintomatizar daqui a pouco. A gente brinca, né, que hoje uma criança ela não consegue ficar ociosa, né? Se você falar para a criança, fica 1 hora sem fazer nada, ela vai ter uma grande dificuldade, porque ela não consegue e ela começa a pedir para os pais, o que eu posso fazer, porque eles é um excesso de tela, né? Seja tela para um vídeo, seja tela para um jogo. E isso cria uma coisa que um autor que eu gosto muito, que é Augusto Cury, fala da síndrome do pensamento acelerado, né? Isso deixa a criança de uma tal forma, com tanta informação na sua cabeça, que ela tem muita dificuldade de assimilar novas coisas, de fazer novas conexões cerebrais, né? A gente hoje sabe que aquele professor que era aquele modelo da transmissão do conhecimento puro e simples, ele é um modelo que não deveria existir, né? O professor detentor do conhecimento, né? A gente tem falado bastante, a gente conversa sobre isso, das metodologias ativas, dos diversos tipos de formas de aprendizagem, né? Poderíamos falar várias aí, a sala de aula invertida, o PBL, né, que é o Problem Based Learning. E esse modelo da escola ou da faculdade, né, também auxilia nessa questão de você dar a resposta pronta já para o aluno, né, de você não criar, de você não fazer com que o aluno pense e trabalhe inúmeras respostas, né? Eu achei muito interessante, na última semana, nós tivemos um seminário da Associação Brasileira de Educação à Distância, que eu participei, inclusive, e os professores estavam discutindo a metodologia ativa para um aluno passivo. Não é verdade? Então, é um grande desafio para a escola. Mas a escola também, a gente é o nosso ponto de referência, mas existem outros atores sociais que determinam muito na educação e na formação dos meninos e das meninas brasileiras e brasileiros, né? Que são a mídia, os ídolos, o esporte, a associação de bairros, a comunidade onde é inserido, a família. A escola é uma das instituições, é a única que sistematiza o conteúdo. Aí sim, acertar seu currículo e acertar a formação dos professores para trabalhar nesse currículo. Mas todas as instâncias sociais hoje estão comprometidas. Uma criança, senta do lado do pai e da mãe, se houver um jornal do maior respeito, um noticiário de maior respeito no país, ele vai ver que ele tem os maiores referências comprometidas, seja com a corrupção, seja com o descompromisso, seja com a incompetência, ou seja, essa criança também está crescendo num país complicado pelas outras instâncias que não são a escola, né? Eu acho que é um contexto muito grande, muito veloz que nós estamos passando aí, que eu acho que nenhum de nós está dominando. A gente está tentando passar por ele como se você estivesse nadando num rio muito caudaloso. Está todo mundo passando de braçada, mas não tem aquele que pare, pense e domine. Eu não vejo isso. Não, com certeza. E quando eu puxo para a escola, né, é importante falar, parece que eu estou jogando na escola toda essa problematização, mas eu compreendo e concordo contigo dos atores que atuam na educação das crianças. A escola não é mágica, né? Eu costumo falar que a sala de aula não é mágica, que só ali acontece a aprendizagem, né? Nós sabemos que hoje a criança ela pode aprender
e ela aprende em vários locais. E o problema não é só da escola, com certeza. É que como nós estamos debatendo a escola em si, né, e o papel dela, é claro que eu puxo para a escola e coloco para a escola essa situação. E uma das coisas que eu coloco também é a questão da média. A gente sabe que a escola trabalha a média, né? A avaliação é a média, o conhecimento que o professor trabalha, muitas vezes, trabalha em cima da média daquela turma. E a média tem um problema, né? Por exemplo, se eu pegar uma pessoa, se eu quiser fazer uma roupa média para uma pessoa, eu não vou acertar. Né? Se eu pego um cara alto e magro e um cara gordo e baixo e vou fazer uma roupa média que sirva nos dois, não vai servir nem para o alto e magro e nem para o gordo e baixo, não é verdade? E a escola é a mesma coisa, só que a gente continua trabalhando na média. A gente coloca 40, 50 alunos e trabalha um ensino médio, né? um padrão médio, trabalha uma avaliação média. Como resolver isso, essa questão da média? Como trabalhar a individualidade, sendo que a escola ainda trabalha com média, com sala de aula? Eu acho que esse desafio é um desafio que é proposto há muito tempo, né? É a questão da média e da medida, né? Que a medida é um erro, não é verdade? Aí você se depara lá com uma sala que tem 40 pessoas, cada uma delas no seu estágio de desenvolvimento, né? E você tem que aplicar, então, a sua aula, tem que ministrar a sua aula, tentando trazer essas pessoas por um estágio, por um desenvolvimento de si mesmo, não é verdade? É um desafio muito grande da escola. Eu acho que a única forma mesmo é através da motivação, provocando também do outro lado um incentivo para essa aprendizagem, né? Não há uma resposta. Eu vejo pessoas tentando buscar essa resposta, sabe? Eu acho que a questão é conteúdos motivadores. A metodologia ativa é trazendo o problema de dentro do aluno para a sala de aula, para que o professor, então, trabalhe as questões que venham da sala de aula e uma tentativa de acertar uma metodologia em algum momento que solucione essa questão. É uma questão difícil de ser solucionada. Nós já temos aí hoje o ensino remoto, que pode ajudar a romper as paredes da sala de aula, que era um empecilho para isso, né? Eu vejo que nós estamos engatinhando para a tentativa de uma saída disso. Hoje nós temos, não se limita mais ao espaço físico, então dizer, não tem livro na biblioteca, você tem uma biblioteca virtual, tem 10 mil livros lá atualizados, né? Mas eu não entendi, peça para o tutor está ali para você aprender, entendeu? Então já demos os primeiros passos para o professor, para um aluno não aprender com um, mas aprender com outros atores sociais, sejam os autores ou sejam os tutores. Então nós estamos caminhando para uma saída dessa situação. Agora, como fazer com que um grupo de 40 busque motivação e venha, eu acho que esse é o grande desafio de todo professor, né? Eu acho que chegar nesse ponto é chegar no ponto máximo da educação, onde você encontra realmente a motivação 40 vezes numa turma de 40. E adiciono a isso, né, Osíris, a questão da tecnologia facilitar isso. Porque antigamente nós não tínhamos a tecnologia para individualizar as pessoas e hoje a tecnologia individualiza, né? Hoje nós temos, por exemplo, um Netflix onde eu consigo escolher o filme que eu quero assistir e não mais ter que assistir um filme que a Rede Globo colocava na segunda-feira como tela quente, onde todos tinham que assistir. Então, hoje eu tenho a internet onde eu posso escolher a notícia que eu quero ler e não mais ter que comprar um jornal e ter que ler aquela notícia que é padrão para uma média. Eu tenho hoje a possibilidade de vamos dizer assim, escolher o carro que eu posso me deslocar, né, através de um aplicativo, enfim. É uma série de coisas e a tecnologia hoje consegue, né, individualizar, verificar que nível que aquele aluno está. Será que ele está num nível melhor ou menor do que outros alunos e dá para aquele aluno um problema mais complexo ou mais simples conforme o nível que ele está, né? Essa questão da tecnologia
ela ajuda nessa individualidade, né, Osiris? Ela ajuda e a gente fala de um aluno, todo aluno tem seu dom. Então, você gosta muito de uma disciplina, por exemplo, de história e é muito bom em matemática, ou você gosta muito de uma disciplina como geografia e odeia física, entendeu? Então, o aluno também se desenvolve mais onde ele tem tanto a vontade de aprender, porque ele gosta, quanto a máquina. O que é a máquina? O cérebro desenvolvido para aprender aquilo. Porque todo mundo pode aprender. Agora, é verdade que quando você tem habilidade para aprender, você aprende com mais velocidade. Então, por exemplo, você estudar física, eu estudar física, por exemplo, eu posso até aprender física, mas eu vou aprender com menos velocidade do que uma pessoa que tem todo um dom para estudar física, não é verdade? Isso vem um pouco do organismo da pessoa. Você tem 40 pessoas diferentes lá na tua frente, né? Então, além de você ter que desenvolver essas pessoas, você tem que ver que você multiplica essa obrigação pelo número de disciplinas que você tem. Porque quando você inverte matemática, vai ter uma parte da turma que vai super bem e uma parte que odeia, que não vai bem. Odeia porque tem dificuldade. Odeia só porque tem dificuldade. Agora, a hora que vira e vai para o português, vai ter outra capela ali naquela turma que vai escrever muito bem porque gosta e, de repente, o que vai bem em matemática não vai em português. Entende? Isso vai tudo até da questão biológica da criança, que é provado que você tem um desenvolvimento cerebral para uma atividade que não é idêntico para outra atividade, e também da motivação de você desenvolver essa máquina dentro da sala de aula. A questão que você tem 40 indivíduos e você tem várias propostas que são as suas disciplinas. Como é que você vai fazer que 40 vezes cada proposta é o grande desafio da escola, né? A gente sabe aí que tem uma reforma, né, na Base Nacional Curricular Comum, onde a ideia é um novo ensino médio ter linhas de formação, mas hoje ainda os alunos todos são obrigados a ter todas as disciplinas. Você não pode escolher qual disciplina que você quer e qual que você não quer, né? Então isso ainda não acontece. Talvez no futuro a gente vai ter uma individualidade melhor, linhas de formação, escolher conforme o seu interesse, né? E uma coisa uma provocação que eu fiz aqui no início é se o professor seria substituído por uma máquina ou pelo Google, né? Eu vou deixar para você responder. Eu tenho a minha resposta também, mas você acha que o professor vai ser extinto? Não. Não. Eu acho que o professor não vai ser extinto. Eu acho que o professor tem que ser um professor, um grande mediador. A questão é ele ser capacitado para ele mediar todas essas mídias que tem, seja a internet, seja as bibliotecas virtuais, seja o conteúdo, seja a fonte de informação, seja a própria aula presencial, que eu também acho importante essa exposição, até porque essa exposição causa uma socialização das pessoas. O ambiente acadêmico é fundamental, o ambiente escolar é fundamental. Lá na escola, brincar no recreio é muito bom e ajuda. Na faculdade, tomar um cafezinho na cantina com os teus amigos ou um chopinho depois da aula é muito bom. Esse ambiente é muito bom e não pode sumir. E o professor, ele, no meu ponto de vista, continua sendo uma profissão sim, em transformação, mas continua sendo o mediador do conhecimento, continua sendo a figura que se preocupa com a educação daquela criança, daquele adulto. Eu vejo que o professor nunca vai ser substituído por uma máquina, certo? Porque as próprias máquinas são configuradas por pessoas, na verdade, não. Eu acho que o professor ele tem que mudar, mas extinto da sua profissão não vai. Assim como o médico também, por mais que tenham máquinas que façam até cirurgias precisas, não vai sumir a profissão de médico. Ele tem que ser habilitado a essa cirurgia. Eu concordo totalmente contigo, né? A provocação ela é feita até para a gente discutir o papel do professor, né? E o professor tem que entender isso, né? De que ele não pode simplesmente trazer conhecimentos que o aluno possa simplesmente buscar no Google. Ele precisa, de certa forma, problematizar aquilo, né? Muitas vezes, em vez de trazer soluções, respostas para o aluno, ele trazer perguntas para o aluno. Isso é uma diferença.
Osiris, estamos chegando aqui ao final do nosso podcast e uma pergunta que eu quero te fazer é: você como professor, se fosse para escrever na lousa, vamos dizer assim, a lousa interativa agora, não mais o quadro negro, né, porque nós estamos evoluindo, uma frase que ficasse ali e não pudesse ser apagada, né? Que frase você deixaria ali registrada, alguma coisa que você acha que é importante para a educação, importante para a sua vida pessoal ou profissional? Vou colocar, como você falou, essa frase. A primeira observação: educação é ciência humana. E a frase que eu escreveria: educação é vida. Tá? E vida é tudo. Ótimo. Esse podcast vai ao ar sempre às quartas-feiras, então já se inscreve, né? Compartilha com os amigos, né? Ajuda o nosso canal, passa para aquela pessoa que você acha que teria interesse nesse assunto, né? Nós discutimos aqui vários assuntos. Hoje nós estamos discutindo educação, mas já falamos aqui sobre engenharias, já falamos sobre direito, gestão, enfim, vários assuntos. E, Osiris, hoje, para te encontrar, via e-mail? Sim, aqui é osiris.bastos@unifaciar.edu.br. Eu respondo rapidinho. Legal. Eu, murilo.andrade@unifaciar.edu.br, ou rede social, Instagram, Murilo Mandrade, M Andrade, né? Murilo M Andrade, você me acha lá, e a gente está à disposição para dúvidas, os cursos que a Unifaciar tem, a questão do ensino à distância, né? Hoje nós temos educação à distância, educação presencial, semipresencial, várias opções aí. Então, o que você, né, tiver interesse e tiver dúvidas, nos procure. E eu agradeço a participação, agradeço, Osiris, pela tua disponibilidade, agradeço aqueles que estão nos ouvindo ou assistindo até o momento. Até uma próxima vez. Tchau!